Oi, então, dessa vez no caso eu decidi ler um texto do Lysander Spooner que de cara pode soar um tanto quanto polêmico, mas na verdade ele não é. O texto foi produzido para o jornal New Age em sua edição de 24 de fevereiro de 1877 e ele é nomeado Contra o Sufrágio Feminino. Mas não iremos julgar o livro pela capa, nesse caso aqui o texto pelo seu título. Então, começar aqui a leitura deles para que vocês possam ver que não, o Lysander Spooner não está fazendo um argumento que vocês possam pensar que ele estaria fazendo. Ou talvez nem sequer pense, eu não tenho como desviar o que qualquer pessoa pensa. Deixa eu ler logo aqui o texto dele. Mulheres são seres humanos e, consequentemente, têm todos os direitos naturais que quaisquer seres humanos têm. Elas têm tanto direito quanto os homens de fazer leis, e nenhum mais. E isso não é direito nenhum. Nenhum ser humano, nem qualquer número de seres humanos, tem qualquer direito de fazer leis e compelir os outros seres humanos a segui-las. Dizer que elas têm esse direito é dizer que eles são os mestres e donos daqueles de quem requerem obediência. A única lei que qualquer ser humano pode ser legitimamente compelido a obedecer é simplesmente a lei da justiça. E a justiça não é uma coisa que é feita ou que pode ser desfeita ou alterada por alguma autoridade humana. Ela é um princípio natural, inerente à natureza do homem e das coisas. É o princípio natural que determina o que é meu e o que é seu. Qual é o direito a, ou a propriedade de um homem e qual é o direito ou a propriedade de outro homem? É, por assim dizer, a linha que a natureza desenhou entre os direitos de um homem à pessoa e à propriedade, e os direitos de outro homem à pessoa e à propriedade. Esse princípio natural, o qual chamamos de justiça, e que atribuímos a cada um e a todos os seres humanos, é, eu repito, não uma coisa que foi feita, mas uma questão de ciência, a ser aprendida como a matemática, a química ou a geologia. E todas as leis, assim chamadas, que o homem já fez para criar, definir ou controlar os direitos dos indivíduos, foram intrinsecamente tão absurdas e ridículas como seriam leis para criar, definir ou controlar a matemática, a química ou a geologia. Substancialmente, toda tirania, saques e crimes que os governos já cometeram, e eles cometeram por si mesmos, ou licenciaram os outros para cometer quase todos que já foram cometidos no mundo por qualquer um, foram cometidos por eles, sob a pretensão de fazer leis. Alguns homens, ou alguns grupos de homens, reclamaram um direito ou usurparam o poder de fazer leis, e compelir os outros homens a obedecê-las. Assim, estabelecendo suas próprias vontades e aplicando-as no lugar da lei natural, ou princípio natural, que diz que nenhum homem ou grupo de homens pode legitimamente exercer qualquer poder sobre as pessoas e as propriedades dos outros. Há uma grande classe de homens tão gananciosos que desejam se apropriar para seus próprios usos das pessoas e das propriedades dos outros homens. Eles se combinaram para esse propósito, se chamaram de governos, fizeram o que chamaram de leis, e então empregaram cortes, governantes, oficiais e, como último recurso, baionetas para assegurar a obediência dos outros. Há uma outra classe de homens que são devorados pela ambição, pelo amor ao poder e pelo amor à fama. Eles pensam que é algo muito glorioso dominar os homens, fazer leis para governá-los. Mas, como eles mesmos não têm poder para exigir obediência, eles se unem com a classe gananciosa mencionada anteriormente e se tornam suas ferramentas. Eles prometem fazer as leis que a classe dos gananciosos desejar, se esta última classe autorizá-los a agir em seu nome e a fornecer dinheiro e soldados para colocar suas leis, assim chamadas, em vigor. Outra classe de homens, sublimemente vaidosos de sua própria sabedoria, virtude ou religião, pensa que tem o direito e um tipo de autoridade divina de fazer leis e governa aqueles que eles pensam ser menos sábios, virtuosos ou religiosos que eles mesmos. Eles assumem saber o que é melhor para todos os outros homens, fazerem ou não, serem ou não, terem
ou não. E eles conspiram para fazer leis que obriguem todos os outros homens a seguir suas vontades, ou, como eles diriam, seus juízos superiores. Eles parecem não ter percepção da verdade de que a cada ser humano foi dado uma mente e um corpo próprios, separados e distintos das mentes e corpos dos outros homens, e que a mente e o corpo de cada homem têm, por sua natureza, direitos que são totalmente separados e distintos dos direitos de todos os outros homens, que esses direitos individuais são realmente os únicos direitos humanos que há no mundo, que os direitos de cada homem são simplesmente o direito de controlar sua própria alma, corpo e propriedade, de acordo com sua própria vontade, prazer e juízo, posto que ele não interfira com os iguais direitos dos outros homens, de exercício livre e controle de suas almas, corpos e propriedades. Eles parecem não conceber a verdade de que, deixando as almas, corpos e propriedades dos outros sozinhas, o homem não tem obrigação nenhuma de acreditar nessa sabedoria, virtude ou religião como eles fazem ou pensam que é melhor para ele. Esse grupo de pessoas sábias, virtuosas e religiosas, não sendo suficientemente poderosos para fazerem leis e aplicá-las sobre o resto da humanidade, se combinaram com as classes gananciosas e ambiciosas mencionadas para levar adiante os propósitos com que todos concordaram. E a farsa, o jargão e a babel, que eles todos fazem do que chamam de governo, seriam supremamente patéticos e ridículos, se não fossem a causa de quase toda a pobreza, ignorância, vícios, crimes e miséria que existem no mundo. Desta última classe, isto é, dos vaidosos, sábios, virtuosos e religiosos, são aqueles que defendem o sufrágio feminino e estão tão ansiosos para que as mulheres participem da falsidade, do absurdo, da usurpação e do crime de fazer leis e de obrigar os outros a segui-las. É impressionante quanta sabedoria, virtude e conhecimento as mulheres se propõem a aplicar e forçar sobre o resto da humanidade, se puderem participar junto com os homens na confecção de leis. De acordo com suas próprias promessas e predições, não haverá um único humano natural a ser deixado à própria sorte no mundo, se as mulheres puderem ser eleitas e adicionarem seus poderes ao dos homens, na feitura de leis que ninguém tem direito de fazer e que ninguém terá a menor obrigação de obedecer. De acordo com o programa dessas pessoas, nós estamos prestes a ser colocados num moinho legislativo e a ser invadidos, amarrados, trabalhados e moldados de uma forma que mal parecerá a de seres humanos. Assumindo ser deuses, eles se propõem a nos refazer às suas imagens. Mas há tantas imagens diferentes entre eles que nós podemos, no máximo, ter uma característica de modelo apenas e outra de outro. O que o conglomerado do animal humano será no fim é impossível conjecturar. Não é melhor que soframos os quase insuportáveis males infligidos a nós pelas leis já feitas. De qualquer forma, é melhor sermos, se nos for permitido, seres humanos simples, como a natureza nos fez, do que sermos moldados de forma horrível e grotesca pelo novo conjunto de legisladores, se acontecer de eles tentarem exercer seus poderes sobre nós? O pretexto que as mulheres oferecem para todas as leis que propõem infligir a nós é que elas mesmas são oprimidas pelas leis que ora existem. É claro que elas são oprimidas, e também são todos os homens, exceto os opressores. Como regra geral, a opressão foi o único motivo pelo qual as leis já foram feitas. Se os homens quisessem justiça, e apenas justiça, nenhuma lei jamais precisaria ser feita, uma vez que a justiça em si não é algo que possa ser feito. Se os homens ou mulheres, ou os homens e mulheres, querem justiça, e apenas justiça, o caminho apropriado é o de não fazer nenhuma outra lei, mas abolir as leis, todas as leis, que já foram feitas. Quando eles abolirem as leis que já foram feitas, deixe-os estudar e observar, e, se preciso, aplicar a única lei universal, a lei da natureza, a qual é a mesma em Roma e em Atenas, na China e na Inglaterra, e a qual o homem não fez. Mulheres e homens, então, igualmente terão seus direitos, todos os seus direitos, todos os direitos que a natureza lhes deu. Mas até lá, nem os homens, nem as mulheres não terão nada que possa chamar de direitos,
eles terão no máximo as liberdades e privilégios que as leis que foram feitas lhes permitem. Se as mulheres, em vez de pleitearem a admissão na participação do poder de fazer mais leis, disserem aos presentes legisladores que elas estão indo para a Câmara do Estado e que vão jogar ao fogo todos os livros de estatutos existentes, elas farão uma coisa muito sensata, uma das coisas mais sensatas que elas têm poder de fazer. E elas terão uma plateia de homens, pelo menos todos os homens sensatos e honestos no país, para apoiá-las. Mas este assunto requer um tratado e não deve ser julgado pelas poucas palavras aqui escritas. E nem nenhuma repulsa especial deve ser alimentada em relação às sufragistas femininas, muitas das quais estão indubitavelmente entre as melhores e mais honestas daquelas tolas pessoas que acreditam que as leis devem ser feitas. É isso. Esse texto, como eu havia ressaltado anteriormente, ele foi escrito pelo Lars Spooner, ele foi traduzido pelo Eric Vasconcelos e foi lido por mim, Renan. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Até mais.